Atos 2 nos ensina sobre uma igreja modelo, uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja educadora, uma igreja acolhedora. É sobre isso que nós vamos falar agora. A igreja primitiva tinha uma série de características que realmente se destacam. Era uma igreja cultuadora. Era uma igreja que impactou o mundo no século I e esse impacto continua pelos séculos porque ela era também uma igreja ensinadora. Aprendemos que essa igreja tinha prioridades como liberalidade, integridade, disponibilidade e criatividade para servir ao Senhor. Queremos aprender mais com esta igreja. Queremos observar melhor esta igreja modelo que existiu no século I em Jerusalém e cujos resultados ou cujos ramos se estendem até os nossos dias. Há uma característica dessa igreja que nós devemos também almejar para a nossa igreja, que é a de ser uma igreja acolhedora. A igreja não é simplesmente um lugar de reunião, de encontros. Reuniões podem ser feitas em qualquer lugar, até em templos com o nome de igreja na frente. Mas mesmo assim, não serem a igreja. A igreja, na verdade, pode se reunir em qualquer lugar e ser a verdadeira igreja de Cristo. A igreja já se reuniu debaixo de árvores, em cavernas, em catacumbas e não deixou de ser a igreja do Senhor. A igreja também pode se reunir em templos acolhedores, confortáveis e ainda assim ser igreja. Lembremos dos primeiros dias da igreja cristã em Jerusalém. Eles perseveravam no templo, mas também nas casas, e eram a igreja do Senhor no templo e nas casas. Uma boa definição a esse respeito pode ser a afirmação de que a igreja, na verdade, é uma comunidade de fiéis que demonstram interesse genuíno uns pelos outros, enquanto aprendem a doutrina e adoram a Deus. Não encontramos na igreja atual, com raras exceções, em algumas igrejas, esta mesma intimidade que era vista na igreja em Jerusalém. E observa que a igreja de Jerusalém não era uma igreja pequena. Já no primeiro relato, antes da primeira leva de conversões, o número de crentes era de 120, 10 vezes o número do colégio apostólico. Na sequência, esse número sobe a mais de 3.000 e nem por isso a igreja perde a sua característica comunitária, acolhedora, uma vida de comunhão. A palavra usada no Novo Testamento para descrever essa vida em comum da igreja primitiva era koinonia, que significa ter algo em comum com os outros. Estar em comunhão significa muito mais do que meramente estar juntos no mesmo lugar, mas compartilharem das mesmas coisas. Lucas diz que da multidão dos que creram era só um o coração, como foi maravilhosamente cantado pelo grupo Vencedores por Cristo. Eles diziam assim: da multidão dos que creram era só um o coração, e a alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida, galho ligado à parreira, vida em comum, verdadeira. Koinonia tem ligação com o substantivo koinonos, que significa parceiros, coparticipantes de alguma coisa, com os mesmos interesses. Isto é, os cristãos são participantes do mesmo evangelho. Sempre que pensamos em comunhão, devemos pensar em uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, koinonia significa doação de si mesmo e de algo que se tem, com o objetivo de que o outro não tenha necessidade alguma. Koinonia tem ligação com outra palavra que indica as coisas de uma casa, coisas tangíveis que se podem tocar, que se podem experimentar. É por isso que somos chamados pelo apóstolo João, que experimentou aquela primeira fase da igreja, a amar de verdade, sensivelmente, não apenas de palavras. O cristão que deseja ser parte de uma igreja que vive em comunhão precisa, em primeiro lugar, desejar ardentemente ser um doador. Isso inclui ser um doador de recursos financeiros, mas principalmente um doador de si mesmo. Analise por si mesmo textos como Hebreus 13, 5, que diz que o amor deve ser sem avareza, em comparação com 2 Coríntios 8, 5, os homens que se deram ao Senhor e depois aos apóstolos. Não é possível ter comunhão sem ter autodoação. Em segundo lugar, koinonia significa receber o outro com singeleza de coração. Penso que às vezes é mais difícil receber do que doar, por causa de dois problemas presentes no coração humano. O primeiro é o orgulho. Receber dá a impressão de humilhação, de que o receptor é menor do que o doador, mas Atos 20, 35 não diz que receber não é uma bem-aventurança. Apenas diz que dar
é maior bem-aventurança. O segundo problema presente no coração é o juízo. É querer que a doação do outro seja em um molde ou padrão que cada um estabelece para si mesmo, e isso resulta em rejeição do que o outro oferece, quando não é absolutamente necessário que seja assim. Basta que a doação feita seja a expressão de amor verdadeiro a Deus e ao próximo. É fácil ver a falha no outro, porque o outro está diante de quem julga. E quem julga a doação do outro talvez se esqueça de que não pode ou se recusa a ver as próprias falhas. Por fim, para ter comunhão, a igreja precisa lembrar que tudo e todos são do Senhor. Doe-se e receba a doação do seu irmão como a igreja primitiva recebia, com alegria e singeleza de coração. Era assim que a igreja crescia dia a dia, acolhendo os que se doavam ao Senhor. E esta era uma característica marcante daquela igreja. Ela era uma igreja acolhedora, que vivia em comunhão. Um abraço do coração do pastor.